Oi, gente! Hoje a gente vai falar um pouco de pós-impressionismo. Vamos analisar um pintor francês que é muito famoso pelas cores que ele usa, pelas suas composições cromáticas. Hoje a gente vai analisar As Mulheres do Tahiti, de 1891, do Paul Gauguin. Começando aqui então pela nossa análise visual, a primeira coisa que a gente percebe nessa obra é que ela é assimétrica. E a gente consegue perceber aqui dois planos compositivos, o plano do fundo e o primeiro plano. No plano do fundo, a gente vê que ele é dividido em três faixas de tons de azul e verde. A primeira parte, a superior, ela é de um tom de azul bem escuro, que vai dar pra gente ainda mais essa sensação de escutar mais ao fundo. E ela tem quatro formas curvilíneas que vão se destacar ali por contraste, que elas estão na cor branca. Logo abaixo a gente tem uma grande área verde, e se a gente observar bem, essa área ela tem quase que um contorno linear ali em um tom um pouquinho mais claro. E um pouquinho mais para baixo, fechando esse plano do fundo, a gente tem esse tom de azul que é um pouco mais claro que o azul lá de cima, e aí ele se diferencia por causa disso. A gente vê aqui que nesse plano do fundo, por causa dessa forma verde e dessas formas curvilíneas brancas, o peso visual está um pouco mais à esquerda. Indo então para o primeiro plano, a gente vai ter as duas principais figuras da obra, que são as mulheres que dão um título a ela. A base desse primeiro plano é de um amarelo terroso ali, que está representando a areia, né? Então um amarelo terroso, um pouquinho claro. E essas mulheres estão colocadas em cima desse plano. Começando a analisar então pela figura da esquerda, a gente vê que ela tem uma grande área vermelha, que vai dar bastante contraste, bastante peso para essa figura, porque é a cor mais saturada dessa obra. O nosso olho vai buscar começar a ler essa figura da esquerda pela cabeça. E aí ela vai fazer dois movimentos. Um movimento da cabeça até o pé, fazendo uma curva indicando lá para o fundo, e um movimento da cabeça para a mão, indicando a saída da obra. Já do lado direito, a gente tem uma mulher com uma roupa um pouco mais rosada, mais arroxeada. Essa figura é a maior figura da composição e isso vai dar bastante peso visual para ela. É interessante olhar aqui nela também, quando a gente chega no rosto dessa figura, os olhos estão indicando para o lado direito, que também é outra saída da nossa leitura. Já quando a gente pensa em equilíbrio, a gente vê aqui um equilíbrio bilateral, tendo cada uma dessas figuras distribuídas de um lado do eixo central da obra. A mulher de vermelho do lado esquerdo e a mulher de lilás do lado direito. Como o plano do fundo e o vermelho tem bastante peso visual, essas coisas vão contrapor com o tamanho da figura do lado direito, equilibrando assim a obra. Quando a gente pensa então nos significados dessa obra, a gente vai ver que ela é uma obra figurativa. Ou seja, as imagens elas estão indicando o que ela quer dizer, as figuras compositivas. A gente tem duas mulheres com roupas que parecem mais leves no retrato, no trato das cores, e a gente tem esse indicativo de que elas estão na praia, que já vem desde o nome da obra. O que é interessante a gente pensar aqui é em como o Gauguin vai usar essas cores para localizar geograficamente essa composição. O Tahiti ela fica na Polinésia Francesa, que é uma ilha ali no Pacífico que fica mais perto dos trópicos tropicais e da linha do Equador, bem diferente da França, que fica mais próximo do norte. Isso vai fazer que a luz dessa região seja muito diferente. É uma luz mais quente, uma luz que a gente está acostumado aqui na maior parte do Brasil. É uma luz mais amarelada, mais de tropical mesmo. E isso vai refletir no retrato das cores. O Gauguin vai colocar bastante dessas cores quentes, aquecendo bastante a obra. Já quando eu penso mais o que essa obra me traz de emoção, eu vou direto para essa identificação com essas cores, com essas luzes quentes. Eu me sinto bem confortável. Parece que eu estou próximo de um local onde eu acostumei a viver. Então a emoção que essa obra desperta em mim é esse acaloramento confortável. Vou falar então um pouquinho mais da vida do Gauguin. O Gauguin ele é um francês, como eu falei lá no começo do vídeo, e ele morou até os 7 anos aqui em Lima, no Peru. Aqui não, né? Ali. Ele então volta para a França, vai estudar e vai ingressar na Marinha lá com seus 17 anos. Isso vai possibilitar ele acessar vários lugares do mundo, né? Porque ele vai fazer várias viagens pela Marinha Mercante. E nessas viagens ele vai conhecendo esses lugares, ele vai se dedicando à pintura em paralelo a esse trabalho principal. E aí quando ele faz 35 anos, vai ter um crash na Bolsa de Paris e ele vai decidir se dedicar exclusivamente à pintura. É engraçado aqui a gente vê que no momento de crise ele vai se conectar mais ainda com a arte. E aí ele vai viver aquela vida bem clichê da época boêmia, de pintor e artista. É legal a gente contextualizar que tá rolando ali o impressionismo, né? Tá começando aquela ideia das vanguardas europeias e ali na França o impressionismo vai ser bem forte. Só que o Gauguin ele não vai se associar a esse movimento. Na verdade o que ele vai fazer é tentar fugir da Europa para ter outras inspirações, que é o que vai levar ele pro Tahiti. E aí a gente vai ver isso refletindo claramente na sua obra através dos símbolos que ele vai agregar ali. Um pouco de religião
religião, um pouco do retrato da cultura local, dos nativos. E uma coisa que é legal aqui é que lembra que eu falei que ele tinha perdido dinheiro lá no crash da bolsa, se conectado com a arte. E ele não tinha a grana para fazer essa viagem, então ele vai organizar um leilão. E aí nesse leilão ele vai juntar os fundos para fazer essa viagem e ir pro Tahiti. Ele vai passar um tempo lá no Tahiti, então desenvolver essa linguagem, que a gente vai falar daqui a pouco das características. Depois ele vai voltar para a França, vai fazer algumas exposições individuais, e aí a obra dele vai começar a ser valorizada ali no mercado. Mas ele gostou muito do Tahiti e por fim ele vai acabar retornando para lá. Vamos pensar então um pouco na linguagem. O Gauguin ele é classificado como um artista pós-impressionista. E quando a gente para e coloca artistas pós-impressionistas lado a lado, eles não necessariamente têm algo similar. Por exemplo, quando a gente olha pro impressionismo, a gente vê essa busca pela sutileza, por sumir com os contornos das formas e trabalhar a cor para causar essa impressão na gente do desenho. Já os pós-impressionistas não. Aqui, por exemplo, a gente tem o Van Gogh, o Gauguin, e eles não têm um trabalho muito parecido assim como linguagem. Então, a gente pode dizer que apesar de estar nesse movimento, o Gauguin ele tem uma característica de uma linguagem muito peculiar. E aí, o que compõe essa linguagem dele? Principalmente o uso dessas cores. Esse retrato dessas cores vermelhas, amarelas, essas cores bem mais quentes, que não é uma coisa muito habitual da arte europeia desse período. Além disso, vai ter bastante simbolismo nas obras dele. A gente vai ver bastante esses símbolos religiosos dessa ilha. A gente vai ver bastante os símbolos dos nativos representados no quadro. E aí a gente tem bastante também essa representação da figura humana não branca, não caucasiana, não europeia. E esse é um pouco do trabalho do Paul Gauguin. Me diz aqui o que vocês acharam do trabalho dele. Se vocês gostaram do vídeo, curte e compartilha com alguém. Se quiser acompanhar um pouco mais o meu processo criativo, umas discussões de design, me segue lá no Instagram. E a gente se vê aqui no canal em breve.